Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Como diz o salmista Davi, alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Nossa, eu queria que todo cristão tivesse esse sentimento. Todo cristão. E até mesmo quem não é, né? Para quando a gente falasse, vamos à casa do Senhor, a pessoa ficasse assim, vamos, lógico que vamos. Tipo, vamos ao Hop Hari, né? Vamos a um parque, vamos fazer algo e... Como se alguém estivesse te chamando para algo que você mais gosta na vida, né? Pensa, Washington, vamos para um espetáculo de dança. Vai estar lá os top. Aí você vai ficar feliz da vida. Eu queria que esse mesmo sentimento se gerasse em nossos corações cada vez que nós pensássemos, vamos à casa do Senhor. Amém? Nós estamos numa série, né? Série é uma palavra bem atual, né? Então eu vou usar série. Nós estamos numa série, maratonando, todo mundo conhece essa palavra também, né? Sobre Atos dos Apóstolos, né? E eu meditando nisso, eu fiquei assim meio intrigada, né? Mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas, mas... Eu fiquei meditando sobre a igreja primitiva. E qual é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje? Será que tem alguma diferença? Vocês perceberam alguma coisinha diferente? Detalhes pequenininhos? Pequenininhos não, imensos, né? Tem alguma diferença entre a igreja primitiva, que eu chamo de essência, e a igreja de hoje? A igreja da evolução, né? A igreja moderna, a igreja top. Será que tem alguma diferença entre elas? Tem alguma diferença entre os primeiros cristãos e nós, os cristãos da atualidade? Vocês perceberam alguma coisa? Já chegaram a comparar? Como que era uma coisa e como que é outra hoje? Né? Completamente diferente. Nem parece que estamos falando da mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Isso em tudo. Parece que com o passar dos anos, muita coisa se perdeu no caminho. Parece que conforme fomos ficando mais peritos na coisa, né? Isso é um grande perigo. Ser perito demais na palavra, perito demais nisso, perito demais naquilo que você faz. Você perde um pouco da essência. E quando você perde a essência, você perde o real foco, o real propósito para aquilo. Ali em Atos 2, fala das primeiras manifestações do Espírito Santo através da igreja, né? E a mudança que trouxe. Naquela época, a igreja também tinha uma outra visão, antes do Espírito Santo descer. Também não era a mesma igreja primitiva que a gente tanto deseja. Não era diferente também. Eram muitos os fariseus, né? Pessoas conhecedoras da lei, mas que não praticava, que mais acusava do que praticava. Então aquilo naquela época existia. Até que veio o Espírito Santo e revolucionou os cristãos daquela época. E os cristãos começaram a fazer uma grande diferença numa sociedade farisaica, né? No meio de um povo que tinha a lei decorada na sua mente, mas que não exercia, que não havia uma comunhão com Deus. Abra para mim, por favor, em Atos 2. Atos 2, né? O nosso livro, o foco. Atos, capítulo 2. Tem uma grande promessa no versículo 17. Vou focar nele aqui no momento. Atos 2, 17 diz assim: e acontecerá, fala para aí para o seu irmão,
vai acontecer. Isso, agora para o do outro lado, né? Vai que ele não ouviu. Vai acontecer. Ou seja, e acontecerá nos últimos dias. Alguém sabe quais são os últimos dias? Né? A gente só sabe que está chegando, né? Pelos sinais, nós estamos discernindo que os últimos dias não estão muito longe. Não é verdade? Os últimos dias são considerados dias da volta do noivo, né? Da volta de Jesus Cristo. Então, estamos aí ansiosos por isso. Estamos discernindo os sinais e já identificando que Ele está às portas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos anciãos terão sonhos. Isso é algo que foi ali profetizado em Atos 2, que foi profetizado por outros profetas, de que um dia vai chegar, mas até que isso venha acontecer, sobre toda a carne haja o Espírito Santo, né? Porque nós estamos aqui numa certa quantidade de pessoas, mas a igreja mundial, não mundial da graça de Deus, né? A igreja universal também, não a universal da graça de Deus. A igreja, sabe, de todo lugar, ela é muito grande. Ela é muito grande. Mas nem todos têm o Espírito Santo. Tem a manifestação do Espírito Santo. Muitos ainda vivem como antes do Pentecoste, no farisaísmo, né? Vivem conheço a lei para te julgar, para te condenar, para te acusar, mas não conheço a lei que eu devo praticar, que eu devo viver, que eu devo me enquadrar. Então, essa igreja, ela é grande, mas ela ainda não é o suficiente, porque o reino de Deus é muito maior. Cabe mais gente. Cabe bastante, tem bastante espaço lá. E ainda não vai ficar aglomerado, não. Não tem problema também se aglomerar, né? Não tem problema, ninguém liga. O importante é ir para o céu, né? Mas a igreja de Deus, muitas vezes não tem a manifestação de Deus. Nós somos conhecidos como a igreja. Você é conhecido como a igreja. Alguém que olha para você, te vê como igreja. E quando você não vive a sua essência, te vê como uma igreja falha, como uma igreja completamente fora daquilo que ele imaginava que era uma igreja. Por isso que hoje os dias são tão difíceis, você chamar a pessoa para vir para a igreja e ela falar, igreja, era tudo que eu queria ir. Eu queria ir numa igreja, eu estava aqui ansiosa querendo ir numa igreja. Porque muitas igrejas individuais, nós temos falhado no nosso testemunho, na apresentação do reino de Deus, né? Em representar esse reino para o mundo. Temos falhado em muitas coisas. Então, o tempo de Atos, ele foi chamado como a era apostólica, onde se deu início à igreja primitiva, a igreja que Deus sonhou. Ali viveram a essência que Deus queria que se permanecesse. E essa essência, conforme foi passando o tempo, foi perdendo. Eles tiveram uma grande experiência, de muitos deles, de ver o próprio Senhor Jesus como homem, de andar com Ele como os apóstolos andaram, né? De estar ali, ó, dia e noite, deitado do ladinho de Jesus. Olha que delícia! Coisa maravilhosa, né? De comer com Ele, de ouvir da sua boca em alto e bom som aquilo que Ele tinha para ensinar. Muitos desses viveram isso. Porém, quando Jesus morreu naquela cruz, já dali, muitos se perderam. Porque estavam tão focados na carne, Jesus carne. Entende? Em Jesus carne,
que quando ele voltou para a sua glória, se tornou espírito apenas, as pessoas se perderam. E muitas vezes a gente está assim. Deu-se uma leve impressão quando começou a pandemia. O que aconteceu quando começou a pandemia? Estávamos aqui, alegres, saltitantes, louvando um certo domingo. Quando foi no meio da semana, não podemos nos reunir. Pá, estourou a bomba, né? Nos vimos ausente da igreja? Não, ausente do tempo. Ausente da comunhão? Não, ausente de estar no contato físico. Ausente da presença de Deus? De maneira alguma, pelo contrário, tínhamos até mais tempo para estar buscando. Mas não, estávamos tão apegados à carne, né? A homens, a cadeiras, a paredes, que muitos caíram. Infelizmente, quando entrou a pandemia, foi apenas um espaço para muitos se desviarem, infelizmente. E muitos até hoje não se levantaram. Revelaram a verdadeira identidade que havia dentro deles. Isso é triste. Então eu quero dizer para vocês que nós somos a igreja e temos que nos manter vivos. Temos que nos manter na nossa essência. Temos que buscar, temos que nos examinar. Quando a palavra fala examina, a palavra está dizendo que ei, você ainda está vivendo na essência original? Eu pergunto e deixo aqui em aberto para você uma grande interrogação. Temos vivido como a igreja primitiva? Temos sido como a igreja primitiva? Quem era a igreja primitiva? Depois dessa transição, quando veio o Espírito Santo, a igreja gerou ali um novo tempo. Um novo tempo na sua época. E nós também estamos vivendo um novo tempo. Eu, nos meus tralalá anos, nunca vivi uma pandemia antes. Alguém aqui já viveu? Duvido, porque a maioria aqui é mais novo que eu, né? Tirando uns 2 ou 3. Entendeu? Nunca vivemos uma pandemia, mesmo, né, as mais experientes aí. Já viveu alguma pandemia na sua vida? Não. Eu tenho que falar para o lado de cá, tá, gente? Que aqui a experiência está aqui. Entendeu? Nunca vivemos antes. E quando algo assim acontece, assim como foi a descida do Espírito Santo, impacta as vidas, traz uma nova mentalidade. Traz um despertar. Então, quando Deus nos permite passar por algo que te choca, Ele não quer te destruir, Ele não quer te desanimar, Ele não quer te paralisar, Ele quer trazer esse novo tempo para a sua vida. Isso pode acontecer no individual ou no coletivo. A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão, proclamar o evangelho, liderado pelos apóstolos, que transmitiam os ensinamentos de Jesus. Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou para vários outros lugares. A igreja primitiva começou no dia de Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. A palavra está saindo do original. Ela está saindo da essência. Aí em Atos 2, não feche Atos 2, no versículo 44. Deixa eu abrir aqui. Atos 2, versículo 44. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, na igreja primitiva, eu aprendo que se eu creio, eu vou estar junto. E eu vou andar em comum acordo com você. Em comum acordo com o corpo. Em comum acordo com o propósito de Deus. Todos os que creiam, essa é a essência. Andavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, se identificavam em tudo. Hoje, se eu juntar 6 pessoas e eu for analisar,
respostas básicas. Cada um tem um sentido da coisa, uma ideia, um conceito. Hoje é difícil termos tudo em comum, às vezes até com um casal, né? Um casal que casaram para andar junto, para entrar em acordo, bobeou, não está se entendendo, porque cada um tem uma ideia. Cada um tem seu conceito. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Às vezes temos algumas coisas em comum, mas relutamos de estar juntos, né? Temos sido muito roubados nesses dias. 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Revelação da igreja primitiva é essa. Crer, andar juntos, ter tudo em comum, ajudar nas necessidades uns dos outros, não apenas no próprio eu. Parece que estamos tão focados nas nossas necessidades, dificuldades, que esquecemos de prestar atenção se o próximo está passando por algum momento difícil. Não é? Estamos tão preocupados com as nossas contas, dívidas, com aquilo que nós queremos, aonde queremos chegar, o que queremos alcançar, que esquecemos que não somos únicos na terra. Que fomos chamados para andar juntos e para compartilharmos daquilo que temos. Criamos uma redoma sobre os nossos bens, como se fossem só nossos. E eu tenho uma informação para você. Tudo que você tem é emprestado. Nada é seu. Tá? Nada é seu. Entendeu? Seu marido não é seu, seu filho não é seu. Seus bens não são seus. A comida que está dentro da sua casa não é sua. Seu dinheiro não é seu. Nada é seu. Nem você é seu. Nossa, ficou estranho, né? Você é seu. Entenda aí. Tá? Nem você pertence a si mesmo. Tudo é dele, por ele e para ele. Não é isso que a palavra diz? Então, por que tomamos posse de uma maneira que ficamos egoístas? Sinceramente, eu digo nós, porque aquele que não é, levanta aqui, vem aqui, pastora, para de heresia. Ficamos egoístas. Abrimos o nosso armário e vemos assim, está faltando, queria mais coisas. E não paramos para pensar, o que eu tenho dá para dividir. Sabe por quê? Quando eu divido, é uma matemática impressionante. Eu divido, multiplica. Na matemática não é assim, tá, gente? Não tenta fazer isso. Na matemática lógica, mas Deus não tem lógica, não segue lógica. Entendeu? Lógica não é com Deus. Porque o sobrenatural não tem lógica. E a igreja foi chamada para viver isso na sua essência. Eles compartilhavam de tudo. De tudo que eles tinham? Também. Mas dos que eles não tinham também. E o que eu vejo de cristão orgulhoso. Passa necessidade, dificuldade, aperto, lutas. Mas não se abre com ninguém por orgulho. De dizer, estou precisando. Isso é um maldito orgulho que nos afasta, que nos separa do corpo. Isso nós não precisamos ter em comum. Mas é tão comum, tão comum. Você vê cristãos orgulhosos que estão passando por aperto, por necessidade, mas não comunica, não compartilha com o irmão, nem com os líderes, nem com ninguém. Quantas vezes eu fico sabendo de discípulos passando necessidade, quando outros
né, tiveram que socorrer porque ficaram sabendo também. E eu fico parecendo marido traído. Sou a última a saber. Entende? A última a saber. Eu falei, que negócio é esse? Isso não é a essência. A essência não existe isso. No final está dizendo aqui, ó, que eles compartilhavam tudo ali, a refeição, comiam o pão. Eles estavam unânimes, ou seja, numa mesma opinião, com alegria e com um coração simples, um coração puro, sem orgulho, sem ninguém querer ser mais do que ninguém. No meio cristão, uma das coisas abomináveis que existe e que não faz parte da essência da igreja primitiva é a competitividade. Entendeu? Em tudo. Se tu toca, tem que tocar melhor. Se tu canta, aí eu canto. Eu tenho que me esgoelar para alguém ver que eu canto melhor, mais bonito. Você entendeu? Se tu faz alguma coisa, eu já vou querer ou me infiltrar ou fazer parecido contigo. Como dizia minha ex-chefe, parece nada mais se cria, tudo se copia hoje em dia, né? Tudo se copia. Sabe o que eu estou falando, né? Nada se cria, tudo se copia. Parece que vivemos cópia de outros. Perdemos a nossa essência. E nós somos capacitados para tudo isso. Para criar, para fazer melhor, para chegar a acordo. Quando eu converso com alguns casais passando por situações, uma das coisas que eu ouço e que eu fico, olha, isso não é essência, é nós não conseguimos entrar em acordo. Mas casamento quer dizer, a partir de hoje eu ando em acordo com você, queira eu ou não, goste eu ou não. Mas não, aí muitos casamentos não dão certo, porque não tem essa essência, né? Van trabalha com casais, sabe e conhece com certeza a fundo a situação de muitos. E de outros, até mesmo que não sejam dentro da igreja. A dificuldade que é por causa do orgulho. A dificuldade que é para não ceder, para não compartilhar, para não abrir o coração. Mas na igreja primitiva, eles entenderam isso. Que era necessário estar juntos, compartilhar, andar em concordância, crer, né, ter tudo em comum, andar junto, estar junto, para eles era prioridade. E hoje a gente vê muito isso, pequenas coisas que atrapalham a comunhão da igreja, por causa daquilo que nós queremos, por causa da nossa vontade. Que a gente anda priorizando muito a nossa vontade. E a nossa vontade só tem gerado males na nossa alma. Nossa vontade não tem gerado nada de bom. Pelo contrário, tem impedido de vivermos o melhor do Senhor. Então eles estavam ali compartilhando. O convívio era uma parte importante para eles, para a igreja primitiva. Eles tomavam a ceia. Não tinha um dia determinado, um domingo, para ir tomar ceia. Que tem irmão que só aparece dia de ceia. Né? A característica forte dele é dia de ceia, eu estou lá. Todo dia é dia de cear com teu irmão. E a ceia que Jesus falou é em memória dele. Eu todo dia posso lembrar daquilo que ele fez. Eu posso valorizar aquilo que Jesus fez. Batizavam, eram batizados. Havia conversão, havia transformação. Eles louvavam quando estavam juntos, eles cantavam, não ficavam falando porcaria. Eles cantavam, adoravam a Deus junto. Para eles era maravilhoso, era top isso, de ficar adorando a Deus. Com certeza eles até esqueciam da hora. Eles priorizavam o estudo da palavra, o conhecer, porque eles já tinham esse conhecimento de que o povo peca por falta disso. Como a palavra mesmo diz. Por falta de conhecer. E olha, eu tenho colaborado um pouco com o Ministério de Ensino e tenho visto a dificuldade que é uma pessoa fazer um curso. Uma pessoa fazer, houve agora há pouco,
recentemente, apelos para virem para o curso profético de adoração do Espaço das Águias, um curso maravilhoso. Mas é uma resistência, parece que tem 1001 coisas antes. Eu vejo muitas pessoas não vêm à igreja, sabe por quê? Porque não priorizam. Tem 1001 outras coisas para fazer. Se der tempo, eu vou. Não priorizam. Fazem igual a nossa querida Martinha, né? Querem fazer tudo e não priorizam aquilo que deveriam fazer. Querem fazer tudo que não é o mais importante. E terminam perdendo a sua essência da igreja primitiva, da igreja que Deus sonha, da igreja que Deus quer que você seja. Naquilo não era para aquela época, é para os dias de hoje. Que às vezes a pessoa lê isso e fala, mas era aquela época, né, pastora? Naquela época o povo não se preocupava, né? Não se preocupava, mas eram supridos em tudo. Não tinham que ficar doentes, porque tinham que se desgastar ao máximo para conquistar. Ontem mesmo, conversando com o discípulo, eu falei, sumidinho, hein, filho? O que aconteceu? Esqueceu o trajeto? Põe no Waze aí que você vai encontrar a igreja. Ela consta lá, Rua Muribeca, 193. E o que acontece com você? Não, porque eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando dia e noite, é uma correria, não sei o quê. Final de semana não dá para ir para a igreja, porque às vezes eu faço um outro serviço. Falei, Marta, tudo isso é desnecessário. Maria escolheu a melhor parte. Então, estamos escolhendo a pior parte quando não priorizamos estar na presença de Deus, achando que nós somos autossuficientes para nos suprirmos com o nosso trabalho, com os nossos afazeres. Eu sou suficiente para pôr ordem na casa. Aí tu se mata tentando pôr ordem na casa no dia seguinte. Tá tudo para fazer de novo. Tudinho, serviço de casa é ingrato. Tá tudo de novo. A louça tá suja de novo, a casa tá suja de novo, a bagunça tá feita de novo. Se você tem filho pequeno, então esquece esse lance de casa aí, filho, abandona. Não abandona não. Depois vai dizer, a pastora mandou abandonar a minha casa. Não abandona, mas não é a prioridade, né? Veja o que é a sua prioridade. Organize suas prioridades. E ficamos naquela ansiedade de querer concluir aquilo que temos em mente, sendo que aquilo nem é a prioridade, é desnecessário. Ficamos nos desgastando, nos consumindo. Consumindo todo o nosso tempo. A palavra mais usada nos dias de hoje. Não tenho tempo. Não tenho tempo. É a palavra que mais se ouve, né? Não sei se você tem ouvido bastante, eu tenho, né? Às vezes até, vamos ali, amiga, não tenho tempo. Vamos fazer um curso? Não tenho tempo. Vamos numa célula? Não tenho tempo. Você, por incrível que pareça, eu tenho vivido isso em meio a adolescentes. Acredite se quiser, não é? Não tenho tempo. Ontem mesmo no ensaio, marcamos um ensaio, né? Tinham poucos. O que aconteceu? O que eu recebi de lista eu chamo de desculpa, porque justificativa, zero. Não tenho tempo, porque isso? Porque... Não tem tempo não. Não tem priorizado. É diferente. Porque eu tenho 24 horas no dia, não sei vocês. Mas eu acredito que a mesma porção foi dada para todos. Eu acredito, né? Se você não tem 24 horas... Você está sendo roubado, tá? Vai na delegacia, abre um BO, porque você está sendo roubado, porque o correto é todo mundo ter 24 horas. Mas estamos desorganizados, desajustados e outros aí, e não conseguimos dar prioridade ao que tem prioridade na nossa vida. E estamos dando prioridade a coisas que estão nos roubando, tirando a nossa essência. E o estudar a palavra de Deus. Não consigo estudar em casa. Vem para cá.
Quarta-feira, todo dia, toda quarta, tem um estudo aí. Tem o domingo, né? Que a gente fazia os estudos no domingo, meu Deus do céu. No pleno domingo, dias de folga, as pessoas não têm tempo. Ai, porque eu trabalho a semana toda. Ai, mas depois que Deus tira o trabalho, a pessoa acha ruim. O trabalho está te atrapalhando, filho? Eu vou orar, então, tá bom? É o que está te impedindo de fazer, de ser, de viver? É o que? Fala para mim. Eu vou orar para Deus tirar. Né? É a casa? Quer ficar sem casa? Ah, é o marido. Vai dar ruim, gente. Se Deus for tirar tudo aquilo que a gente tem usado como desculpas para não ser, não viver, não fazer, não estar, vamos ficar sem nada, né? Vamos ficar sem nada. Então não queira. E muitas vezes acontece. Deus permite que a gente perca para a gente se organizar. E dizer, puxa, dei tanta prioridade. Eu cheguei a essa conclusão quando eu saí do meu último emprego fixo. Saí do nada assim, pum. E eu achava que eu era essencial, entendeu? Fundamental e única lá dentro. Um engano. E do nada, não dá mais. Tchau. A partir de amanhã, não precisa nem vir. Foi assim, um negócio assim que eu perdi até o ar. E um certo dia eu parei para refletir e fiz um resumo dos 4 últimos anos que eu tinha vivido lá dentro. Sendo sugada, consumida. Lá eu consegui até ficar doente. Gerei problemas de saúde, problemas emocionais. Entendeu? Estava deixando de lado o meu ministério completamente. Foi a época que eu menos fiz alguma coisa para o reino. Eu me consumia lá dentro. Eu dava prioridade. Era dia e noite. Eu não tinha hora para ir embora, mas tinha hora para entrar. Eu era intensa. E na hora que eu recebi um tchau, parece que o mundo desabou na minha cabeça. Eu me tornei dependente emocional daquilo. E eu sofri por um tempo, viu? Para essa dependência sair de mim. Graças a Deus. Tinha que sair. Tive que perder para entender que aquilo não era a prioridade. E eu não era a prioridade daquilo também. Porque na oportunidade. Então, às vezes, fazendo tudo. Ah, mas é pelo meu sustento. Muitas vezes não é. É pelo nosso ego. Muitas vezes a gente se desempenha além da conta naquilo que a gente faz. Não é pelo pela nossa situação financeira, pela nossa casa. É pelo nosso ego. E aquilo me fez entender perfeitamente que não era a minha prioridade. Que eu não podia dar a minha vida inteira por aquilo. Os cristãos daquela época também, como diz lá em 1 Coríntios 14, 26, vamos abrir aí para a gente ver o que faziam. Uma das coisas que os cristãos daquela época faziam, algumas igrejas ainda mantêm isso, viu? E deveria. Mas com discernimento. 1 Coríntios 14, 16. Diz assim. 1 Coríntios 14, 26, perdão. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, outro fala em outras línguas, e ainda outro interpreta. Seja tudo feito para edificação do corpo. Então, quando eles se reuniam, era uma coisa linda de Deus, né? Um cantava, que era oportunidade. Sabe a igreja da oportunidade? Oportunidade. Aí vem aqui e canta, para a glória de Deus. Gente. Ainda usa aquele termo bem engraçado, né? Gente, não repara não, né? Não repara não, mas eu quero louvar o Senhor. Outros falam em línguas. Hoje em dia parece que precisa que alguém fale para poder outro falar, né?
Se não tiver uns 4, 5 falando, ninguém fala. Fala, eu vou ser o primeiro a falar. Tem aquela vontade de falar em língua aí. A gente fica, Espírito Santo, vai com calma aí. Não tem ninguém falando. Parece que a gente fica assim, naquela dependência. Se fulano estiver fazendo, não estiver acontecendo, não sou eu que vou fazer acontecer. Por que não? Né? O Espírito Santo muitas vezes quer usar alguém para começar. E aí vai incendiar a igreja. Não, a gente fica controlando. Nós somos muito controladores. Né? Demais até. Outros, cadê aqui? Traz doutrinas, ensinamentos, traz revelação. Eita, se o Espírito Santo começar a revelar, metade da igreja não vem. Entendeu? Porque começar a revelar, eis que te digo, tu anda fazendo isso. Pronto, nunca mais vem na igreja. Mas também, revelação não é só acusar os podres das pessoas. Era eis que te digo que eu tenho para você. Aí todo mundo, opa, ia lotar essa igreja. Se eu começar a usar esse termo, eis que te digo, você vai ver a revolução que vai ter aqui dentro. Porque as pessoas estão ansiosas para saber o amanhã. Não é nem para receber o que Deus tem. É para saber o que vai acontecer amanhã. Estão desesperados, cada dia mais. Então, naquela época, se viveu muitas controvérsias também. Né? Logo depois da vinda do Espírito Santo, as pessoas tinham uma visão sobre a igreja de esse povo, doidou, tá todo mundo doido, falam sozinho, a panelinha, olha lá, se reúne dentro de casa, só eles, né? Não é diferente de hoje, não muda muita coisa. Mas qual é a visão que o mundo tem tido da igreja de hoje? Um dos fatores aqui que eu consegui entender do que as pessoas veem de igreja é um povo alienado, que querem viver Jesus, mas olha lá, é o pior naquilo ali, Diz que é o melhor em Jesus, fala em língua, mas vive mentindo. Ou seja, há uma controvérsia do que é de Deus e do que não é. Está tudo misturado. Né? Parece que nós nos confundimos no meio do caminho. Muitos têm uma figura da igreja como uma igreja ultrapassada. Quando a igreja não é top, ela é careta. É ultrapassada, entendeu? Ela perde a graça. Ela tem que ser top aos olhos, ela tem que ser top naquilo que as pessoas gostam. A igreja tem que agradar. Entendeu? Hoje em dia a igreja tem que ser assim. Né? Ninguém se preocupa com a fé de fato. Hoje a igreja é vista como igreja da prosperidade. É pregado isso, infelizmente, por muitas igrejas, o comércio da fé. Né? Por tão enfatizar tanto na administração financeira, no resultado financeiro, no resultado material, a igreja tem sido taxada, num geral, quem é, quem não é, como a igreja da prosperidade. Que prega só prosperidade, que prega só crescimento. Infelizmente, essa é uma teologia que não estava no início da igreja. A palavra nos ensinou lá em Atos 2, de que eles compartilhavam e não ficava cada um buscando o seu crescimento, cada um buscando sua prosperidade, cada um buscando ter mais. Não. Aquilo que eles tinham pelo seu trabalho, porque já tinham alcançado, eles dividiam, eles compartilhavam. Abra em Mateus 4:8. Mateus capítulo 4. Versículo 8. Diz assim: levou ainda o diabo, levou Jesus, né? A um monte muito alto,
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa é a teologia do diabo. É ministrar e te impulsionar a fazer aquilo que ele quer, para que ele te recompense. E muitas vezes o cristão perde sua essência, ele anda em busca disso. Ele anda em busca de receber, de viver essa teologia. Ele quer mesmo que Deus chegue e fale: olha, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Como uma condição. Mas não é essa a intenção de Deus. A prioridade de Deus. Sabia que a prioridade de Deus não é curar? A prioridade de Deus não é que você tenha sucesso. A prioridade de Deus não é que você tenha os bens. A prioridade de Deus não é que você viva tudo maravilhoso, não. A prioridade de Deus é que você seja salvo. Você pode não ter nada, não ter sucesso nenhum, não viver grandes coisas, mas a prioridade de Deus é que você esteja lá, na eternidade com Ele. O que deu errado, deu errado. O que deu certo, deu certo. O que conquistou, conquistou. O que não conquistou, não conquistou. Não que Deus não pense nisso, não haja nisso, mas essa não é a prioridade dele. E não deve ser a nossa. A nossa deve ser manter a nossa alma, firme lá no Senhor. Como diz o versículo, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Ou seja, de que adianta eu ter prosperidade, ter cura, ter bens e perder a minha alma? De que adianta? O que isso vai me trazer? O que eu vou viver se eu perder? Então, infelizmente, essa é a igreja que tem sido apresentada, uma boa maioria, para o mundo. É a igreja de vem para Jesus, que a sua situação financeira vai mudar. Vem para Jesus, que você vai conquistar, vai ter sucesso. É errado, né? Atrairmos por isso. Que a pessoa vai vir e Jesus fala: filho, estou nem preocupado com isso agora não. Tem tanta coisa ainda para fazer na tua vida antes de tudo isso. Se as outras coisas não acontecer, nada disso aí vai acontecer também não. A prioridade de Deus é que sejamos filhos, restaurados, resgatados, para a glória do reino dele. Continuavam todos os dias a se reunir no pátio do templo. Atos 2:46. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Os nossos afazeres, bênção tremenda. Você colhe muito mais depois o resultado de tudo isso. E 90 dias, você não sabe a guerra espiritual que é você, por 90 dias, vir à igreja. É uma guerra constante. Eles estavam juntos todos os dias. E eles continuavam se reunindo. Ou seja, é todos os dias, mas eu vou ali em casa, já volto. Era prioridade para eles. Hoje o nosso tempo tem sido roubado porque a prioridade não tem sido a nossa essência. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Como diz uma música do Carlinhos Félix, né? Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Ou seja, eu tenho que regressar ao início
Fala, Senhor, me leva a minha essência. Porque senão vou andar perdido, achando que estou fazendo o que devo fazer e não estou. Achando que estou no propósito e não estou. Achando que tudo que eu tinha que viver é isso que eu estou vivendo e não é. Deus tem muito mais. Aquele povo teve grandes experiências. A Bíblia cita de muitas delas. Mas eu tenho certeza que foram muito mais. Por quê? Porque eles priorizavam aquilo que Deus priorizava. E muitas vezes estamos priorizando coisas que Deus não tem nem em mente em ser prioridade. Organize suas prioridades. Volte ao primeiro amor. Entende? Volte ao primeiro amor. Volte a buscar a sua essência. Ela pode ter se perdido de você, mas ela ainda está lá disponível. E com certeza você vai agradar o coração do Pai. Gaste o seu tempo com aquilo que realmente é prioridade. Sua família é prioridade. Gaste seu tempo com a sua família. Entende? Temos 24 horas, 7 dias na semana. E muitas vezes não conseguimos ter tempo para Deus. Isso significa que Ele não é a nossa prioridade. Como queremos viver o que Deus tem para nós se Ele não é nossa prioridade? Ele precisa ser, né? Ele precisa ser nossa prioridade, nossa essência. Ele precisa ser o primeiro. Eu costumo acordar, quando eu abro o olho, sabe quem é a primeira pessoa que vem na minha mente? É Deus. Aquela música lá que fizeram, né? Sejas meu universo, foi sobre mim. Você entendeu? Quando eu acordo, eu posso estar correndo atrasada, eu já penso, ai Jesus, entendeu? Ai meu Deus, me ajuda. Aí sai correndo, descabelada, entendeu? Agora de moto a gente fica mais descabelada ainda. Mas porque precisa dar a Ele o lugar que Ele merece na sua vida. Não colocá-lo de lado. Se as coisas não estão acontecendo para você, procure qual é o lugar que você tem dado para Deus. Seja a igreja primitiva nos dias de hoje. Você vai impactar o mundo. Seja a igreja que ora, que busca, que quer estar junto, que quer compartilhar. Seja a igreja que não é orgulhosa, não fica escondendo as suas dificuldades. E você vai viver um novo tempo. Quando passamos por uma transição, é porque Deus tem um novo tempo. Sempre foi assim na história. Todas as grandes transições trouxeram um novo tempo, um tempo revolucionário. Porém, a igreja precisa manter a sua essência. Amém? Entendeu aí? Recebeu no seu espírito? Receba, mas não guarde as 7 chaves não, viu? Deixa assim na beirinha. Você sempre está vendo, está ouvindo, está lembrando. Que se você perder sua essência, você vai se perder. É questão de tempo. Entende? Porque eu vejo muitos cristãos de muitos anos perdidos completamente. Ah, mas porque a igreja mudou? Não, é porque você que é a igreja não tem mudado para o propósito de Deus. Você tem mudado para os seus propósitos. Você entendeu? Eu sou fã de mudança. Sou fã de mudança. De vez em quando eu estou caçando o que mudar na minha vida, porque precisa mudar. E mudança é transformação. Mas tudo que eu fizer, que eu me propor a mudar, a inovar, eu tenho que reservar a essência. Eu não posso tirar a essência. E a essência é essa que nós estudamos aqui na palavra de Deus. A essência é o que Deus propôs para a igreja. Vai ser igreja lá fora. Porque ser igreja aqui dentro, fácil. Está doendo aí ficar sentado? Se tiver, pode levantar. Não tem problema. Por quê? O que estamos fazendo aqui? Só recebendo. Né? Parece que estamos vindo aqui fazer um sacrifício. Qual é o sacrifício? Ficar sentado? Cantar? Falar?
passa 24 horas do dia, dorme até falando. Tem gente que fala, está dormindo e está falando, de tanto que fala. Entendeu? É esse o sacrifício? O sacrifício não está aqui, o sacrifício está lá fora. Entende? É lá fora que a gente tem que ser igreja. É lá fora que a gente tem que mostrar mesmo a nossa essência de Deus. É lá fora que temos que fazer a diferença. É lá fora que temos que passar a imagem do reino, que tem sido muito distorcida nos dias de hoje. É lá fora. Porque aqui dentro está todo mundo bonitinho. Estou achando mó da hora. Está todo mundo quietinho, caladinho. Ninguém me atrapalhou, ninguém começou a conversar. Né? A paz. Mas lá fora não tem isso. Lá fora é perturbação, é tumulto, é situação, é vendaval, né? É perseguição. Perseguição foi uma das coisas que a igreja primitiva sofreu por causa da sua mudança. Começaram o quê? Matar os cristãos. Paulo mesmo era o principal disso aí. Por quê? Porque eles estão fazendo uma revolução. Eles estão pregando um Jesus aí, porque os cristãos mostraram a essência. Então, você está com medo da perseguição? Nem adianta ter medo, que ela pode bater na sua porta a qualquer instante. Mas se for por amor dele, fica firme. Vale a pena. Amém? Fique de pé, por favor. Voltar ao início. Voltar à essência. Senhor, voltar aonde eu me perdi. Aonde eu deixei de ser o cristão da igreja primitiva, um cristão autêntico. Aonde eu abri mão do meu chamado. Aonde eu desisti de fazer a tua vontade e decidi fazer a minha vontade. Aonde foi? Onde foi, Senhor? Jesus te chama hoje a recomeçar. Todo recomeço dói. Todo recomeço não é nada fácil. Mas Ele te chama a recomeçar uma nova vida com Ele. Eu não vou fazer apelo de quem quer aceitar Jesus, não. Todo mundo aqui é cristão. Glória a Deus por isso, né? Não vou fazer esse tipo de apelo. O apelo é: você quer voltar ao primeiro amor? É isso que Ele te chama hoje. Volta. Volta, filho. Volta, filha. Volta. Volta àquele lugar que você ficava comigo, sem se preocupar com o tempo. Volta. Nada é mais prioridade do que quando Deus e você estão juntos, a sós, comunhão, ou com a família, ou com a igreja, ou com o corpo. Esses são os momentos mais preciosos, são os momentos mais importantes da nossa vida, porque é daí que vem todas as coisas, porque é dele que vem todas as coisas. E Ele te chama hoje: vem ficar comigo, me dá uma chance de andar com você. Você tem corrido demais, não tem tido tempo para mim, não tem tido tempo para estarmos juntos, não tem tido tempo para me ouvir, tem dado ouvido a tantas coisas, a tantas pessoas. Deus te chama hoje para viver essa essência, a essência da intimidade, da comunhão com Ele, da comunhão com o corpo. Ele te chama hoje a colocar em ordem todas as suas prioridades. Ele te chama hoje a viver o fruto da comunhão, da unidade, do amor. Ele te chama hoje a recomeçar de uma maneira diferente. Não pode continuar empurrando com a barriga. A sua comunhão com Deus é
é prioridade, é mais prioridade do que a sua comunhão com a sua família, com o seu marido. Eu estou falando de igreja, não, eu estou falando de Deus. A comunhão com Deus é diária, é do levantar até o dormir, é até mesmo dormindo. Ele quer se encontrar com você todos os dias. Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer te mostrar a essência dele em você. Por onde você andar, aonde você trabalha. A luz precisa brilhar nas trevas. Essa luz é você. É Jesus em você, através de você. Chega de procrastinar o reino de Deus. Chega de colocar Deus por último no seu tempo, no seu coração. Dê a Ele o lugar que é dele. Oh, Senhor. Abra mão das suas vontades. Abra mão do seu orgulho. Abra mão das coisas que não tem necessidade, que não tem importância. Não tem importância aquilo que é fútil, que é desnecessário. Mas valorize, priorize. Seja o primeiro em seu pensamento, seja o primeiro em seu coração. O que Deus quer de você? Qual é o propósito da sua vida? Essa tem que ser sua maior preocupação. E não se você vai pagar as contas desse mês, porque Ele é fiel para suprir. Não se você vai conseguir chegar onde você está indo, porque Ele é fiel para te levar a lugares altos. A sua preocupação não tem que ser o que vai ser do seu amanhã, porque o seu amanhã pertence a Deus. O que tem roubado o seu tempo? Qual tem sido o ladrão do seu tempo? Que tem tirado a tua essência? Que tem distraído você, te tirado do foco do reino? O que tem sido isso? Deus pode arrancar isso de você a qualquer instante, porque a prioridade dele é você. A prioridade dele não é o seu sucesso, é você. A prioridade dele não é a sua conquista, é você. Essa é a prioridade de Deus, é ter você pertinho dele. E ele tiver que tirar aquilo que tanto você quer, mas tem te roubado, ele vai tirar. Volte-se para ele e alcance misericórdia. Porque Deus não tem prazer em fazer dessa maneira. Ele tem prazer em saber que você parou para pensar e disse: Senhor, eu me arrependo de tantas vezes que eu tive tempo e fiquei procurando o que fazer, porque eu não conseguia ir à tua presença, não era mais a minha prioridade. Senhor, eu me arrependo de ter, Senhor, colocado outras coisas no teu lugar, outras pessoas no teu lugar. Senhor, eu me arrependo de ter decidido viver a minha vida, a minha vontade, e não a tua vida e a tua vontade. Senhor, eu me arrependo de quantas vezes eu te deixei de lado, de quantas vezes eu não te coloquei à frente das minhas decisões, das minhas necessidades. De quantas vezes, ao invés de eu correr para ti, eu corri para homens, para pessoas que não podiam me suprir.
pessoas que não podiam me ajudar. E assim, Senhor, eu me perdi de Ti. E hoje, Ele quer te encontrar. E hoje, Ele quer mudar essa realidade. Ele quer ser a tua prioridade. Sabe por quê? Porque você é a prioridade dele. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer a Ele porque Ele te chamou. Porque Ele te escolheu para ser filho. Ele te escolheu para ser filha. Ele te escolheu para cumprir um chamado. Ele te escolheu por um propósito. E Ele colocou dentro de você características fortes para você viver isso. Não ignore isso. Priorize isso. E você vai viver muito, muito, muito mais do que você tem vivido. Não se conforme com migalhas, porque a mesa de Deus é farta. E eu tenho certeza que o que Ele tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o colocam em primeiro lugar em todas as áreas. Amém?